Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. Hoje eu queria fazer a comparação sobre livros de autores favoritos quando a gente lê um segundo livro dele e às vezes gosta mais do segundo, descobre que o primeiro não era tão bom, ou a gente descobre que o segundo também não funciona. Aqui eu tenho dois exemplos clássicos. Eu li Senhora há muito tempo atrás. O José de Alencar é conhecido tanto pelos livros indianistas dele, como o Guarani, o Birajara, Iracema, quanto pelos romances urbanos. E Senhora é o romance urbano mais conhecido dele. Como eu expliquei para a Janaína lá no Instagram, eu não gostei dessa releitura. Ao reler Senhora, eu percebi o quanto a Aurélia é egocêntrica, o quanto ela vive em função desse amor desesperado, um amor que desde o início tinha problemas, que expunha ela, expunha a mãe, e ao mesmo tempo a vida dela gira toda ao redor disso. Ela é egocêntrica, ela é mimada, ela é arrogante, ela é acima de tudo alguém que vive em função de si mesma. Quando o Fernando, que é o melhor personagem do livro, e ele passa por uma transformação e começa a mudar como pessoa, ele corre atrás para pagar o dote, olha o spoiler, hein, gente, mas é isso mesmo, para pagar o dote, para recuperar a dignidade, ele começa a se transformar num homem mais sóbrio. O que acontece é que a Aurélia começa a considerar que Fernando está mudando porque ele rega as plantas dela, porque ele lê os jornais dela, porque ele isso dela, porque isso. Egocentrismo exagerado. A Aurélia não faz nada para transformar-se. Ela quer vingá-lo para mostrar a ele que ele perdeu uma pessoa extraordinária. Não é só porque ele abandonou-a por dinheiro, porque na época ela não tinha dinheiro. Então, a Aurélia Camargo não só uma personagem vingativa, ela é acima de tudo uma personagem chata, chata e chata. Porque esse senhora do título é justamente isso, esse senhorio, essa propriedade, esse poder sobre o outro. Mas o grande problema de Aurélia é que ela não amadurece. Ela vive em função de si mesma, ela vive em função dos seus próprios desejos, dos seus próprios problemas. Ela chega durante um tempo até colocar a mãe, enquanto estava viva, em condições complexas, até um pouco arriscadas, porque ela precisa viver esse amor. Fernando não, Fernando amadurece, Fernando se torna mais sóbrio, mas francamente, Fernando merecia mais. Depois disso, eu reli um livro, até no Kindle, do José de Alencar, que eu li há muito tempo atrás, Senhora também é releitura. Sonhos do Ouro. Deixa eu abrir aqui. Eu só tenho esta edição no Kindle, quero até comprar exatamente essa edição, que é bem bacana. E nesse livro eu percebo que a diferença de Aurélia para a Guida, que é a personagem principal de Sonhos de Ouro, é algo extraordinário. Guida começa com uma jovenzinha mimada, muito rica, herdeira, e percebe-se que ela vai amadurecendo, até pela inspiração do Ricardo, que é o protagonista masculino. Anos atrás eu li esse livro e tinha um certo incômodo, porque eu achava que tinha acontecido uma injustiça com a noiva do Ricardo, e na verdade não é isso. Às vezes as pessoas se atropelam querendo supor qual é o sentimento do outro, e nesse supor fazendo sacrifícios que ninguém pediu. Então, Sonhos de Ouro é um livro muito interessante, porque fala não só sobre o amor romântico no século XIX, nos romances urbanos, mas mostra que às vezes nós colocamos um peso exagerado sobre as nossas suposições, sobre os sentimentos. Mas também é bacana acompanhar o amadurecimento da Guida e também o florescimento do Ricardo, que é um homem extremamente correto, dedicado à família, muito honesto. O Ricardo figuraria muito bem naquela novela que houve nos anos 1980, 90, Vale Tudo. Ele seria um personagem honesto, fantástico. Então, Sonhos de Ouro é um livro muito mais bonito, porque o romance, para mim, pelo menos atualmente, é mais do que um livro de aventuras ou de amor. É um livro de amadurecimento. E nesse sentido de amadurecer, quando nós lemos ficção,
lemos romances clássicos principalmente, nós temos a oportunidade de crescer como pessoas. Nós olhamos para o outro como se fosse um espelho daquilo que nós podemos ser, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós podemos corrigir. Nesse sentido, estou fazendo um outro paralelo neste vídeo. Vocês sabem que eu gosto muito do Conde de Monte Cristo. É um novelão fantástico. Tem um outro excesso ali, porque o Dumas, ele ganhava por linha, se eu não me engano. Então, às vezes, ele acrescenta linhas demais. Mas é um livro que não se perde de modo geral. Então, eu peguei no Kindle para ler, assim, só para conhecer Os Três Mosqueteiros. A princípio, parece um livro, parece uma paródia, parece uma sátira dos cavaleiros daquela época, então tudo muito exagerado, tudo muito engraçado, D'Artagnan é assim, um cabeça de vento. Só que o livro não se mantém. Ele gasta muito tempo com coisas muito absurdas ou situações que deixam de ser engraçadas, se tornam só bobas, se tornam só tolas, se tornam só absurdas mesmo. É mais como se fosse um romance do absurdo. E outro problema é que o D'Artagnan ele não vai crescendo enquanto pessoa, ele se transforma de uma hora para outra. No capítulo ele é um tolo de cabeça quente que briga com qualquer um. No outro capítulo, ele já tá com medo da Milady, ele tá com medo disso, ele tá com medo daquilo, ele não sei o que. O romance dele com a senhora Madame Bonacieux é outra coisa que não deslancha. É um troço que acontece lá na frente, uma coisa assim, e de repente não segue em frente, tem um desfecho super trágico. A Milady também é uma personagem super pesada. Eu diria que o Athos ainda é o meu personagem favorito dos Três Mosqueteiros. Embora ele também tenha uma história muito pesada. Mas ele é um meu personagem favorito porque nele a gente consegue perceber o lado humano, as características de um ser humano que sofreu, que cometeu erros, que ainda comete, mas que busca ser o seu melhor. Tem até um trecho do livro em que o Dumas escreve, um personagem comenta que o Athos seria um excelente general, porque ele tem uma cabeça muito bem organizada para determinadas coisas. Mas Os Três Mosqueteiros é um livro que parece que vai a ritmo, ele se perde, aí ele vai, ele volta e gasta um tempo enorme com coisas que não seriam necessárias, perde o ritmo, perde aquele tom de sátira, perde o tom de brincadeira, de aventura, se arrasta em determinadas situações e depois parece que o Dumas tem que terminar ele rapidinho. Então eu não sei se eu vou ler as duas continuações, se não me engano é 20 anos depois, e o Visconde Brancalone, alguma coisa assim, que acabou de sair uma edição física. Acho que foi na Zahar, alguma coisa assim. Mas muitas vezes nós precisamos perceber que o fato de um livro ser um favorito da vida não significa que um outro livro do autor também vai ser. Como escritora, eu sei que existem pessoas que adoram dos meus livros e detestam os outros, ou vice-versa, ou acham que não deveria ser tanto assim. Eu estou me preparando para lançar outro livro, então eu sei que às vezes é difícil atender a expectativa do público. Mas o que eu acho mais interessante é que são autores clássicos, autores dos quais eu gosto. Então o que eu preciso fazer? Preciso baixar as expectativas e fazer as experiências sim. Mas acima de tudo, o leitor precisa reconhecer que embora ele tenha autores que ele adora, embora tenha autores que ele retorne sempre a esses, nem sempre um autor vai acertar sempre. Então, às vezes, um livro super famoso, super badalado, não vai ter o mesmo efeito do outro. Porque cada leitor procura nos seus livros, nos seus personagens, na sua biblioteca, naquilo que ele busca coisas diferentes. Cada leitor busca uma forma de encontrar a si mesmo nos livros. E às vezes ele vai encontrar personagens com os quais não se identifica ou personagens nos quais ele não quer se inspirar.